Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Venho aqui trazer mais um comentário bíblico da lição de número 1 para 4 de janeiro de 2026, lição de adulto, e tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. O textuário desta lição está em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Muito bem, antes de partirmos para a leitura diária de hoje, eu quero lhe fazer um convite para você participar da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2026, que começa no próximo domingo, a lição primeira, Então, você que é jovem, que é adulto, que é criança, adolescente, participe da Escola Bíblica Dominical e aprenda mais a Palavra de Deus. Também eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, me dê uma ajuda, me ajude a chegar a 1000 inscritos. E compartilhe também esta mensagem com outros para que ela alcance mais vidas. Se você foi edificado com esta mensagem, então compartilhe em nome de Jesus. Muito bem, vamos à leitura de hoje, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, e tem como epígrafe a fórmula batismal trinitária na grande comissão. Muito bem, a leitura do texto de Mateus 28, 19 diz: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Muito bem, meus amados, Mateus capítulo 28, versículo 19, registra a ordem final de Jesus aos seus discípulos e apresenta de forma clara e solene a base missionária da igreja e a fórmula batismal trinitária, fundamentado da fé cristã. Então, esta forma é o fundamento da nossa fé, A primeira parte do versículo diz: "Portanto, ide." Veja, meus amados, o "portanto" conecta este versículo à autoridade universal de Cristo declarada no versículo anterior, ou seja, Mateus 28, versículo 18, onde Jesus diz: "Todo o poder me foi dado nos céus e na terra." Aleluia! Então, meus amados, a missão da igreja não nasce de iniciativa humana, mas da soberania de Jesus. Jesus é soberano, e é aí onde nasce a missão da igreja. O verbo aí indica movimento contínuo, diz: "Portanto, ide", Então, enquanto forem, os discípulos devem cumprir a missão. E qual é a missão? "Fazei discípulos de todas as nações." Esta é a nossa missão. O foco não é apenas converter, mas formar discípulos. Pessoas que aprendem, que seguem e obedecem a Cristo.
O alcance é universal. Ele diz: todas as nações, rompendo definitivamente as barreiras étnicas, culturais e geográficas. O Evangelho é para toda a humanidade. Então, ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os. Então, veja bem, o batismo é o ato público de identificação com Cristo, sinal de arrependimento, fé e ingresso na comunidade do reino. Ele não salva por si mesmo, mas testemunha a obra da graça já realizada no coração do discípulo. Portanto, você que ainda não é batizado em águas, cuide-se, batize-se, vá, converse com o seu pastor e demonstre interesse em ser batizado, em se tornar um discípulo de Jesus, em testemunhar publicamente a obra da graça realizada na sua vida. Muito bem. A quarta parte do versículo nos mostra qual é essa fórmula do batismo. Batizando-os como? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a fórmula batismal trinitária, uma das declarações mais claras da doutrina da Trindade nas Escrituras. Como nos diz aí, em nome, aí está no singular, indica uma única essência, um só Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas, igualmente divinas, coeternas e coiguais. O batismo cristão, meus amados, introduz o crente em um relacionamento vivo com Deus triuno. O Pai é a fonte do plano da salvação, o Filho, autor da redenção, o Espírito Santo, aplicador da salvação e capacitador da vida cristã. Aleluia! E qual o significado teológico e prático disto? Muito bem, a fórmula batismal mostra que o cristianismo é essencialmente trinitário. A salvação é obra completa do Deus triuno. A vida cristã começa, se desenvolve e se sustenta na comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, meus amados, Mateus 28:19 une missão, discipulado e trindade em uma única ordem. A igreja é enviada ao mundo pela autoridade de Cristo para fazer discípulos e deve batizar os novos crentes, confessando publicamente sua fé no Deus triuno. Glória a Deus. Portanto, meus amados, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é declarar que toda a vida do discípulo pertence ao Deus que salva, governa e habita em nós. Portanto, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus abençoe a sua vida, a sua família, lhe dê paz, lhe dê saúde todos os dias e que você possa obedecer o ID de Jesus. Vá e faça discípulo. Glória a Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.